Olha, mais uma vez, boa noite a todos. Nós também vamos nesse momento festivo, porque todas as sextas-feiras é motivo de muita alegria, né, de estarmos aqui reunidos. Assim nós vamos cumprimentando também todos aqueles que nos acompanham dos seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. E nesse mês de março, né, na noite de hoje, eu gostaria de registrar a presença de corações queridos, trabalhadores que estão aqui durante toda a semana, também amigos de outras casas que estão aqui prestigiando esses 120 anos do Fora da Caridade Não Há Salvação. É um mês de comemoração, é um mês assim de muita alegria para nós aqui, e estar nesta noite, inclusive, recebendo o querido companheiro Marco Maiuri e toda a sua família, a Wanda, a Fernandinha. E nessa alegria, né, de compartilhar esses momentos, eu gostaria também de dizer que agora, enquanto os meninos vão harmonizando com a música da casa, Praza a Deus Senhor, nós vamos estar distribuindo uma singela homenagem para todos aqui os presentes, feito pelas amigas aqui do Caridade, as arteiras e também frequentadoras. Então foi um presentinho, uma lembrança desse mês de comemoração feito com muito amor, muito carinho. Então que possamos, né, irmanados nessa alegria de estar aqui, honrando aqueles que iniciaram esse trabalho de caridade, de amor. Nós vamos cantando o hino da casa, né? Mesmo Gustavo, Rodrigo, o Praza a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Praza a Deus que a sã doutrina e nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polida é brilhante, em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai
Que maravilhoso, né? Que ambiente, não, meu amigo? Então é nessa alegria que eu te convido para vir aqui, Marco Maiuri, para começarmos a nossa noite. E o tema da palestra que Marco traz para nós hoje é A Fé Transporta a Montanha. Boa palestra, meu amigo. Então, suba para essa boa palestra. Seja bem-vindo sempre, viu? Vou acertar o microfone aqui, a minha altura. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro, que há 120 anos vem consolando corações. Bastante tempo, não? Bastante tempo. Não é ao acaso. Quando uma casa trabalha com seriedade, os amigos espirituais, vendo a intenção de tantos que já passaram por aqui, eles realmente amparam esse espaço como sendo mesmo um posto de socorro. Diante da vibração da terra tão diversa, nós vemos que uma casa espírita como esta equipara-se a um oásis de bênçãos em meio a tanto tumulto, em meio a tanta desordem. É uma casa de Jesus. E quando nós estamos aqui, nós temos que agradecer muito. Porque antes de 160 anos, não tínhamos esta oportunidade. 121 anos não existia essa casa. E verdadeiros heróis do Evangelho, verdadeiros heróis da doutrina espírita vieram, como foi passado aqui na filmagem, nos presentear com estas boas sementes. Plantaram a boa semente para nós colhermos hoje o bom fruto. Então nós temos que honrar muito isso, muito mesmo, porque a doutrina espírita, sendo a doutrina da fé raciocinada, sendo a doutrina consoladora de Jesus, necessita ser bem representada aqui na Terra. Existe um capítulo no livro A Gênese de Allan Kardec. No primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita, Caráter da Revelação Espírita, em um pequeno parágrafo muito importante, diz assim: a doutrina espírita tem como origem ser divina, vem das esferas superiores. Não é fruto do acaso nem imposta crença cega, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Olha a responsabilidade que nos colocaram. Então nós temos que realmente entender que esta fé raciocinada, hoje nós falaremos de fé, que esta fé raciocinada, ela deve ser cultivada, ela deve ser aprimorada todos os dias, por nós. Porque para se ter isso, nós não temos elementos naturais para isso, nós temos que sim exercitar todos os dias, caminharmos com esta joia preciosa que verte das alturas para revelar ao homem aquilo que Jesus nos prometeu através do Espírito de verdade. Então hoje nós falaremos um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 19, A Fé Move Montanhas. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, nós vamos falar da nossa vida como espírito e as possibilidades que o ser humano tem em si mesmo
e que muitas vezes desconhece. Nós somos espíritos eternos. Nós possuímos pensamentos contínuos. Esse pensamento contínuo nos faz ter um grande instrumento de evolução, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é responsável por expor a verdade nossa. Nós expomos a nossa verdade através das nossas próprias escolhas. Isso vai fazer também com que nós nos submetemos aos efeitos das nossas escolhas. É uma capacidade humana fazer com que possamos decidir o nosso destino. Nesta encarnação, nós estamos preparando a próxima encarnação. E hoje somos o resultado do nosso ontem. Vejam, é uma capacidade humana que mais nada na criação tem. É uma capacidade que nós temos. Nós temos também, dado o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, nós temos as leis de Deus escritas em nossa consciência. Segundo a pergunta de Allan Kardec, aonde estão escritas as leis do Criador? Na consciência humana. Olha que beleza. Nós conseguimos também transitar entre dimensões, através da mediunidade, através das percepções, da sensibilidade, através dos desdobramentos durante o sono físico, que Allan Kardec chamou de liberdade parcial dos espíritos. Temos também a capacidade de discernir, de raciocinar, e temos também a capacidade de ampliar a nossa consciência segundo a nossa melhora moral. Nós sabemos que a hierarquia na vida espiritual é moral. Através das responsabilidades que o espírito adquire, ele também vai tendo também mais responsabilidades na vida espiritual, até ele começar de espíritos primitivos e se tornar um espírito puro que tem as rédeas diretoras da vida na terra, porque são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. Então vejam, o homem diante de tudo isso, qual a relação nossa com Deus? O que é Deus? Kardec, através dos espíritos da codificação, disse muito claramente, porque para nós conversarmos a respeito de fé, estamos aqui explorando as capacidades humanas e a fé é a nossa relação com o Criador. Estamos contextualizando o que vamos falar, vamos dizer assim. Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Será que Ele é uma entidade como nós? Será que Ele tem um corpo físico? Será que Ele está acima? Será que Ele está abaixo? Será que Ele está em todo lugar? Ora, todos nós estamos submetidos à criação. Tudo isso que nós vemos aqui, quando nós nos alimentamos, existe o alimento ali no prato, tudo é obra de Deus. Nós somente transformamos de acordo com as nossas necessidades, certo? Nós transformamos a própria criação. Mas Deus, Ele está fora do nosso tempo. O homem não consegue, por exemplo, medir Deus com a sua régua. É impossível.
O que nos é dado saber a respeito de Deus, neste nível evolutivo que nos encontramos, são as suas obras. Mas nós poderíamos falar que Deus, inteligência suprema, pode ser uma frequência, pode ser uma vibração inteligente, criadora, não é? E demonstra seu amor por todos nós através das suas leis, porque as leis do Criador são equilibrantes. À medida que nós seguimos os parâmetros naturais da própria criação, nós vamos fazendo parte desta criação, nós vamos realmente seguindo a trajetória de equilíbrio da criação. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos as consequências das nossas escolhas. E ao sofrer isso, existem os mecanismos de reajuste, como por exemplo as provas, as expiações, que nos recolocarão no prumo certo de novo, até que um dia, com a nossa consciência ampliada, nós encontraremos o chamado Reino dos Céus, prometido por Jesus, que não estava em lugar nenhum, estava dentro de nós. Quando nós ampliarmos então a nossa consciência, encontraremos o Reino dos Céus, ou seja, um estado de plenitude do Espírito, um estado de felicidade profunda do Espírito que somos. Então podemos dizer que a fatalidade dos seres humanos é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. É a fatalidade. Uma outra fatalidade é o desencarne, quando estamos aqui encarnados. Então, desta forma, nós vamos entender que a nossa fé, conforme diz essa maravilhosa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, é o desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que interessante. A fé não é só você ficar orando, pedindo, não. A fé é mãe, como diz na própria lição, da esperança e da caridade. Olha que beleza. Fé da esperança. Quando o indivíduo tem fé, ele caminha por todas as vicissitudes da vida, ele tropeça várias vezes porque faz parte do aprendizado, ele ouve muitas coisas que não gosta, ele passa por situações que não gostaria de estar também, ele tem vários níveis de aprendizado, mas se ele tem fé, ele consegue passar por cima das vicissitudes sem se ferir, aprendendo com elas. Porque esta é a finalidade da fé. E qual o desenvolvimento que nós fazemos quando cultivamos a fé verdadeira? O desenvolvimento das faculdades humanas são as percepções do auxílio espiritual que está por todo lado, a presença do Criador, a força criadora de Deus que verte do alto, beneficiando a sua própria criação. Quando nós temos fé, nós desenvolvemos esta capacidade de sentir Deus em tudo. Quando o homem não tem fé, ele se vincula somente à fé humana, que é a sua fé em si mesmo. Tem gente que diz assim: para eu amar a Deus, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Mas vamos entender uma coisa: tem gente que se ama tanto que não dá tempo de amar os outros, não é? Certo? Exagera por demais, não é? Mas nós temos que compreender isso como um ensaio.
O homem está ensaiando ter fé. Ele está ensaiando esse vínculo, essa sintonia com a vida espiritual. Temos muita facilidade em entender as coisas do mundo e temos que nos esforçar para entendermos as questões do espírito. Um dia chegará que será o contrário. Nós entenderemos que somos espíritos eternos, nós entenderemos que a nossa vida aqui é uma simples passagem, que a maior felicidade do mundo é servir, não é quem serve. Nós entenderemos, por exemplo, que tudo o que acontece em nossa existência acontece dentro de parâmetros pré-estabelecidos para o nosso bem. Tudo o que acontece estão dentro desses parâmetros. E Jesus disse-nos assim: tudo pode aquele que tem fé. É o desenvolvimento das faculdades humanas. Então, por exemplo, quando ele curava com seu simples desejo. Aí podem falar assim, mas ele é Jesus, né? E nós? Mas se ele nos deu esse aval, falando assim, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, ele estava nos incentivando a progredir. Ele estava nos incentivando a cultivar essas faculdades humanas. A fé divina vincula o pensamento e as próprias faculdades humanas ao Criador. Então todos nós estamos dentro de leis imutáveis, de uma justiça perfeita, de um amor infinito, que se nós soubermos solicitar auxílio desta força maior, vinculado ao magnetismo próprio, ao desejo de fazer o bem, nós conseguiremos fazer muitas coisas. Mas o homem ainda é muito imaturo, ele não consegue ainda, ele ainda está vinculado muito aos seus desejos. Existem algumas seitas orientais que falam assim: o único desejo que devemos ter é não ter desejos. Porque nós precisamos nos libertar realmente dos nossos interesses mundanos, das nossas imperfeições, nossos anseios desequilibrados. Ou seja, o homem está vinculado a tantas questões ainda negativas que ele não se percebe como espírito eterno que pode ter essas faculdades que existem. Então Jesus estava ali pregando e veio um pai com um filho desequilibrado. Você sabe essa passagem, né? Do endemoniado. Aí diz o pai do menino: meu filho às vezes está na água, às vezes está no fogo. Ou seja, os surtos, possuía provavelmente surtos, não é? Obsessivos também. As obsessões castigavam aquele menino. E eu apresentei aos seus discípulos e eles não o puderam curar. Aí Jesus disse assim: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Traga aqui o menino. O menino então foi até ele e ele ordenou que o espírito saísse. E qual é este mecanismo que Jesus utilizou? Utilizou-se de moral, que o homem não conhece ainda, autoridade moral, não é? Utilizou-se de força espiritual, sem dúvida, mas ele deu uma condição para que aquilo acontecesse, que é a fé. Os discípulos duvidaram de si mesmo para poder fazer aquilo que Jesus fez com um simples desejo. Porque Jesus já estava completamente conectado
completamente. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Coisa que muita gente confunde nas religiões, dizendo que ele é Deus, né? Ele não é Deus. Deus é o Criador. Ele é um Espírito mais perfeito que já pisou a terra, para servir-nos de modelo e guia. Vejam, seguir um modelo significa uma meta a ser atingida, e guia é o caminho para chegar até lá. Então, Jesus não veio para ser exaltado, ele não veio para ser homenageado, ele veio para ser seguido, para ser copiado por nós. Porque se nós fizermos o que ele fez, nós conseguiremos também o que ele consegue fazer. É claro que vai levar tempo, evidente, não é? Evidentemente que vai levar tempo. Quando a Terra foi formada há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um espírito crístico, ele já era um espírito co-criador do universo. E nós estamos aqui na Terra conscientes, como Homo sapiens, mais ou menos 250 mil anos. Olha a diferença. Mas ele disse que nós podemos sim criar estas questões, formar, manipular os fluidos que existem na vida espiritual. A doutrina espírita fala a respeito da manipulação dos fluidos. Os espíritos manipulam muitos dos fluidos. Hoje aqui, por exemplo, estão manipulando muitos, não é? Porque eles já estão desencarnados, mas os fluidos estão por todas as partes. Se você fizer uma prece para alguém, você precisa fazer essa prece com fé. Se você vai dar um passe em alguém, você precisa ter fé de que aquele passe será um passe eficaz. Ou seja, você será um bom instrumento para que os espíritos aproveitem do seu magnetismo, potencialize esse magnetismo, e você também contribua com o seu desejo de fazer o bem. Aí o passe é eficaz. Quando nós fazemos uma prece, que não devemos confundir a fé com presunção, diz também nesse capítulo. Nós temos que entender que somos espíritos muito imperfeitos e que todo benefício que pode haver provém da fé que aquele que recebe, daquele que recebe, e provém também da espiritualidade superior. Nós, instrumentos. Eu vou contar uma pequena história para nós ilustrarmos aqui o que aconteceu comigo. Eu não gosto muito de falar casos pessoais, mas dessa vez eu vou abrir uma exceção. É importante. Quando eu estava, uma vez eu trabalhava no centro de São Paulo. Quem conhece São Paulo aqui deve conhecer o Vale do Anhangabaú. O Vale do Anhangabaú tem a sede dos Correios ali, não é? Isso faz mais ou menos, não calculem minha idade, hein? Faz mais ou menos uns 35 anos, mais ou menos isso, né? Aí eu estava lá descendo aquela ladeira lá em frente ao Correio, e eu vi um grupo de espíritos na esquina, um pouco complicadinhos assim. Aí eu pensei comigo, eu vou fazer uma prece e vou passar no meio desses espíritos, né? Talvez eu tenha sido pretensioso com a minha fé, certo? Aí quando eu estava chegando perto dos espíritos, eles saíram correndo. Eu falei, olha, a minha prece está muito eficaz, né? Olha que beleza, né? Quando eu olhei para trás, tinha um benfeitor espiritual chamado Ignotus, desse tamanho. Eles fugiram dele, não foi da minha prece, não é? Então vejam como é importante isso, não é?
como a fé é importante. Provavelmente a minha prece atraiu esse espírito para perto de mim, tão pequeno, tão frágil. Esse espírito veio ao meu encontro e me ajudou ali naquele momento. Vejam como todos nós estamos com essa interação com a vida espiritual, não é? Todos nós estamos interagindo e a vida espiritual, ela atua em nossa existência mais do que nós imaginamos, como está em O Livro dos Espíritos. Então, quando nós observamos a fé como um mecanismo de sintonia, nós começamos a entender as vibrações que nos cercam. Quando nós temos a fé reconhecendo as nossas imperfeições, certo? Porque nós temos que reconhecer. O mecanismo é assim: você reconhece suas imperfeições, você sente a presença do Criador em tudo. Em nossa evolução, nós conseguimos observar Deus por suas obras, e você vê as obras de Deus por todos os lados, e você se sente parte das obras de Deus. A fé, nesse nível que estamos, é mais ou menos assim, não é? Reconhece por suas obras. Quando muito, porque tem muitas pessoas que veem as obras de Deus por todos os lados e não reconhecem Deus. Como será a fé dessa pessoa? Ou não terá fé, ou terá fé em si mesmo, a fé humana, não é? E muitas vezes, quando algo dá errado, ele culpa o Criador, ele não culpa a si mesmo. Percebem? Isso acontece muito com os materialistas, não é? O materialista, ele entra numa espécie de pessimismo avassalador, não é? Porque ele não entende essas escorregadas que a vida dá. Ele não entende que ele necessita daquilo para a sua evolução. Então ele se julga com falta de sorte. Mas a falta de sorte não existe. Existe merecimento ou falta de merecimento. Todos nós estamos munidos em torno de leis imutáveis. Como peixes em um oceano, nós transitamos nestas leis imutáveis do Criador, de uma justiça perfeita, de um amor infinito, que vai fazer com que a nossa vida progrida cada vez mais. Porque os espíritos superiores, eles olham a vida nossa como um todo, não é? É como Deus está fora do espaço-tempo, como nós falamos. Nós não podemos comparar o Criador com nada que conhecemos, mas todos nós estamos nele. E os espíritos superiores já compreendem a essência do Criador e também estão de uma forma atemporal. Então eles sabem, por exemplo, a causa das nossas dores atuais. Eles sabem que é fruto do nosso passado que eles conhecem, mas eles sabem também o potencial a ser desenvolvido. Eu gostaria de lembrar, deixa eu ver o tempo como está, acho que está tranquilo, né? Eu gostaria de lembrar um livro, No Mundo Maior, de André Luiz, que fala muito a respeito do desenvolvimento humano, das faculdades humanas, porque é surpreendente quando você lê a respeito que a fé transporta montanhas, que é o desenvolvimento das faculdades humanas. Vocês já pensaram nisso? Que a fé é o desenvolvimento das faculdades humanas? Então Calderaro diz assim, a André Luiz, ele faz uma comparação das 3 fases do cérebro físico com o espírito humano, o desenvolvimento do espírito. Então ele fala da base craniana. Olha, a base craniana são os automatismos, são os instintos que funcionam ali, como existia no homem primitivo. E a parte central do cérebro ali
são as conquistas atuais, um momento, são os fatores cognitivos que nós estamos, as conquistas do momento. E a parte superior, no lobo frontal aqui, são as noções superiores, ele diz. As noções superiores, existe uma fé para cada nível, percebem? Tem aquela fé dos espíritos ainda movidos pelo instinto, tem aquela fé dos espíritos do momento, com uma variação vibratória evolutiva muito grande. Uns têm pouca fé, outros têm muita fé, porque nesse capítulo diz assim: a fé, quando levada ao exagero, produz o fanatismo. Certo? Então a fé tem que ser equilibrada com as conquistas humanas, e ela deve realmente ser a fé movida pela razão. A fé movida pela razão pode encarar frente a frente, em qualquer época da humanidade, as comprovações, diz Allan Kardec, ou os espíritos da codificação. A verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. A fé cega acredita em coisas que não existem e coisas que existem, só que ela não sabe provar. E quando aparece algo que ele desminta a sua fé, não sabe o que falar. Eis a grandeza da doutrina espírita, a fé raciocinada. Então, as questões que a fé move com o exemplo do Cristo, por exemplo, as curas que existiam através da fé daquele que recebe com o potencial de Jesus, porque ele perguntava: tu queres andar? E a pessoa falava: quero. Tu queres enxergar? Crês que eu te posso curar? Creio. E fazia uma conexão vibratória entre um e outro, e a pessoa recebia imediatamente o benefício. Ali no perispírito, ele tinha já merecimento moral para ser curado. Ele reestruturava seu perispírito, e aquilo se refletia no corpo físico de uma forma bastante intensa e imediata. Então vamos entender isso, não é? Calderaro disse que quando a pessoa está em noções superiores, ele tem uma conexão, uma ligação com as esferas mais felizes. Por que isso acontece? Porque moralmente ele já está se qualificando vibratoriamente para isso. É frequência vibratória. Se você está ouvindo uma rádio AM, para você ouvir uma rádio FM, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a frequência. Então, se ele consegue mudar a frequência, se ele já consegue ter noções superiores, junto com espíritos que também conseguem isso, ele terá a sua fé bastante atuante. E quando a pessoa vê somente a vida que se apresenta à sua frente, ele pede e não acontece nada, porque ele está pedindo errado, na hora errada, da forma errada. O que os espíritos pedem para nós falarmos numa prece? Coragem, paciência e resignação. Eles pedem para que nós roguemos forças para nós mesmos vencermos os nossos embates. Então, vamos dizer assim que a prece, ela é uma manifestação da fé. E a caridade, porque viram que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A caridade é também uma manifestação de fé, porque você entende que, além das suas vicissitudes interiores, você tem capacidade de ir até o outro que está sofrendo e poder ajudá-lo. Quando você retorna para dentro de si mesmo, você também está consolado, você está mais fortalecido. Então podemos dizer que a caridade, ela é um exercício de fé também. É um exercício de fé.
Agora, quando Jesus curou ali o endemoniado, aquele menino, não é? Que sofria muito, sofrimento psíquico muito intenso, qual é o sentido disso? Porque todas as passagens de Jesus na terra tiveram sentido. Quando ele falou, por exemplo, da figueira seca, a figueira secou, essa figueira nunca mais produzirá frutos, ou ela não poderá produzir frutos. Ele estava falando da fé vazia, daquela fé que não vinga, daquela fé que não produz fruto, que está ainda vinculada aos interesses do mundo. Então, toda fé que não produz fruto não está vinculado também ao Criador, portanto ela não permanecerá. E toda fé que produz fruto permanecerá. É a história da figueira, não é? Mas quando ele curou o endemoniado, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando o mundo se apresenta, por exemplo, da forma que está, com a nossa fé nós poderemos vencer as vicissitudes que se encontram no momento. O mundo está passando por um momento espiritualmente histórico para a humanidade. É um momento de transição planetária, é um momento de renovação, é um momento de final de ciclo planetário. Então, quando se fala assim, a fé move montanhas, não é uma montanha física naturalmente, não é? É a montanha das iniquidades humanas que vão ser movidas pela fé dos homens. Imagine se toda a terra orasse, se toda a terra tivesse uma fé viva, ela teria a esperança, ela teria a caridade, ela teria as qualidades humanas desenvolvidas e a terra iria se modificar. Isso acontecerá com a terra? Acontecerá. Quando a terra se tornar um mundo regenerado, os espíritos que aqui estão terão uma fé verdadeira, uma fé com obras, uma fé intensa e raciocinada. Aí, sem dúvida nenhuma, aquela grande massa de espíritos, com a fé desta forma, irá transformar, sim, o lugar que vivemos. Quando se fala, por exemplo, que a terra mudará, muitas pessoas se surpreendem com isso, não é? Falam, mas como que a terra mudará? Olha que nós estamos enfrentando guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé. Não é isso que Jesus programou para nós? Ele falou isso no sermão profético. Quem quiser ler sobre isso, leia. Tudo o que está acontecendo no momento foi previsto pelo Cristo. Nós estamos dentro de uma previsão. É aquela questão de que os espíritos superiores nos olham como um todo, né? Então ele sabe os destinos da terra, ele sabe quando isso cessará. E uma questão de fé que eu sempre conceituo como sendo uma questão de fé é a separação do joio e do trigo. Porque para separar o joio do trigo você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você coloca tudo ao mesmo tempo, não é? 3 fases de separação do joio e do trigo. Primeiro, individualmente. Individualmente você poderá separar o que é certo e o que é errado em sua vida. Você poderá separar o que acrescenta do que não acrescenta. Você está se sentindo frágil para isso? Tenha fé. Coloque a sua boa intenção nas mãos da espiritualidade também, que vão te ajudar a você conseguir separar uma coisa da outra. Então poderemos separar o joio do trigo individualmente, também coletivamente. Um povo, um grupo de pessoas
pode saber o que é certo, o que não é, o que é errado. Se dentro da moral que se apresenta aquilo foge, um povo pode mudar uma situação. E uma outra questão do joio e do trigo é lá na vida espiritual. Lá na vida espiritual. São os espíritos que serão degradados para planetas compatíveis com o seu estado espiritual. Isso fará uma modificação na psicosfera terrestre e virão espíritos para cá para inclusive nos ensinar a ter fé. Então, quando nós movemos as vicissitudes humanas, quando nós movemos as barreiras nossas individuais também, a fé é fundamental para isso. É fundamental para isso. Porque sem ela, se dependesse só de nós, imagine a Terra, se dependesse só de nós, como ela seria, não é? Se não dependesse também da vida espiritual, como nós ficaríamos? Imagine se Jesus falasse para os apóstolos: só vocês são os meus, como nós ficaríamos? Isso não existe, não é? O que existe é uma comunhão da vida espiritual com a vida terrena. A grande humanidade terrena é o conjunto de encarnados e desencarnados. Nós estamos todos aqui nesta grande escola para aprendermos. E a fé é importante também. Quando você vai realizar algo em sua vida, a fé humana é importante, é também importante, sem dúvida, não é? Você precisa ter a chamada autoconfiança, você precisa ter também aquela segurança para fazer, né? Mas concordam comigo que a pessoa, para conseguir alguma coisa, ela precisa ter tido um esforço prévio antes? Por exemplo, você quer passar numa faculdade, você quer passar num concurso. Ora, se você não estudar, você não passa. Aí você vai fazer a prova com aquela fé. O presunçoso pode falar: eu fui muito esperto, eu estudei tanto, sou tão inteligente, passei na prova. E a pessoa que tem fé vai agradecer a Deus por ele ter tido calma, ter tido lucidez, ter tido discernimento para estudar, para poder passar na prova. Vejam a diferença. É a fé pretensiosa e a fé não pretensiosa. E no meio espírita? Muitas vezes colocamos a nossa existência todinha na mão dos espíritos. A pessoa, por exemplo, fica um pouco fora de controle, um pouco nervosa, dá culpa no obsessor, coitado, não é? Foi ele, sabe o que é? Me desculpe, é o obsessor. Não vê que tem um obsessor dos mais difíceis, que tem que ser controlado todos os dias, que se chama gênio, o nosso gênio. Esse precisa ser controlado todos os dias. A mesma coisa os benfeitores espirituais. Sabe qual a característica de um benfeitor espiritual? Ele não quer viver por você. Ele não quer. É como um pai, uma mãe zelosa que quer que o filho aprenda com as experiências. Claro, ele toma os cuidados, ele ampara, não é? Mas para que ele ampare, você precisa ter fé. Você precisa entrar na sintonia desse espírito, para que esse espírito encontre campo vibratório para poder te inspirar. Vejam como é essa troca, não é? De fé da vida espiritual com a vida terrena. E nós espíritas, nós temos que entender que a doutrina espírita, sendo a fé raciocinada, ela nos coloca ali a lei de causa e efeito, como explicação muitas vezes para as nossas vicissitudes. Muito importante isso, porque a partir deste entendimento, nós vamos entender que está tudo certo em nossa vida.
Aquilo que para você agora pareceu uma tragédia, depois a sua vida se reconstrói e você consegue ser mais feliz à frente ou feliz. Você percebe que aquilo que aconteceu não foi tão mal assim, foi um final de ciclo, foi algo que precisava acontecer. Mas para que você compreenda isso na fé espírita, você precisa desenvolver alguns conceitos, porque o Espiritismo explica, não é a fé cega, ele explica porque você deve ter fé de que você está progredindo. Você passa por aquelas dores, por aquelas vicissitudes, para o seu aprendizado. Se a pessoa que está na casa espírita não estuda o Espiritismo, ele vai achar que ao chegar na casa espírita basta tomar um passe, que está tudo resolvido. E não é isso. Não é isso. O passe é uma chuveirada. Quando você sai da casa espírita, é o verdadeiro templo. Ali que você tem que modificar as suas ações, seus pensamentos, senão você vai tomar passe a vida inteira e não vai adiantar muito, não é? Os espíritos, eles esperam ali que você tome o passe com fé. Sem dúvida ajuda, porque é uma medicação, mas você deve controlar também a sua maneira de ser. Aí a pessoa está assim durante a vida e fala assim: olha, eu tenho esse defeito de personalidade, eu não consigo mudar. Quando eu vou ver, eu já fiz o que eu não devia fazer. Acontece muito, né? Acontece muito. Ora, tenha fé. Você vai conseguir mudar. Os amigos espirituais, vendo a tua intenção em mudar, espíritos simpáticos, porque todos nós temos espíritos simpáticos a nós, eles vão incentivar essa mudança, eles vão te inspirar a mudar, eles vão te dar forças em desdobramento durante o sono físico. Quando o espírito, nós entramos naquela fase mais profunda do sono, a fase REM, que se chama, não é? Lá eles nos inspiram, nos retiram do corpo muitas vezes. É um momento de aeração, não é? Do espírito. E eles podem modificar o seu modo de pensar muitas vezes. Eu gosto muito dos depoimentos colhidos por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Eu gostaria de recomendar esse livro. É um livro maravilhoso que fala da justiça divina. Então, Allan Kardec é tão bom que ele começou os depoimentos pelos espíritos felizes, para não dar desesperança em nós, né? E ele começou então a falar das características dos espíritos felizes, né? Todos eles movidos por uma fé intensa, todos eles. E esta fé é que fez com que eles progredissem. E ao chegar nessa escala dos espíritos felizes, algumas características eles têm. Nos depoimentos tem espíritos medianos, não é? Espíritos felizes. Os espíritos medianos, eles já almejam se tornarem espíritos felizes. Os espíritos felizes almejam se tornar espíritos puros. Vejam que interessante. Mas dos espíritos sofredores para baixo, eles não almejam quase nada. Muitos deles, principalmente aqueles mais endurecidos, a luz os incomoda. Eles querem viver no seu sistema. E qualquer pessoa que vá acolhê-los, aconselhá-los ou cuidar deles, está atrapalhando o seu sistema de vida ali. Eles não gostam. Olha que coisa. E durante o depoimento a Allan Kardec, todos eles acabam pedindo preces. E o grupo de Allan Kardec faz prece para esses espíritos que têm a grande oportunidade de dar um depoimento só dos espíritos endurecidos
que não pedem, mas dos medianos para cima pedem. E aqueles que são espíritos felizes, eles já compreendem que todos nós vivemos em Deus. Então eles agradecem o corpo que sustentou as suas provas, eles agradecem as vicissitudes que passaram, que educou o seu espírito. Olha que diferença de visão, não é? Que diferença de visão. Quando você tem uma fé simbolista ou dogmática, você se prende no tradicionalismo. E quando você tem uma fé raciocinada, uma fé liberta, é uma fé que faz você olhar a vida com muito mais amplitude, com muito mais razão. Em toda a história humana, nunca a ciência contradizeu a doutrina espírita. Por isso que é chamada fé raciocinada. Então vamos agradecer muito ao Criador por este momento que nós estamos passando, por estarmos diante de uma maravilha que é a doutrina espírita, que vem realmente enriquecer a nossa vida, a nossa existência. Façamos um bom uso, um aproveitamento seguro desta grande bênção em nossa existência. Que nós possamos realmente praticar a doutrina espírita, porque a verdadeira fé é a fé na prática, a fé com obras, e as principais obras dentro de nós. Então eu gostaria de encerrar com uma prece, depois eu vou fazer a vibração, não é, Glorinha? Vou fazer a vibração da noite. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos, gostaria também de parabenizar a todo o grupo espírita Fora da Caridade no A Salvação de Piracicaba, 120 anos de alegrias espirituais, de lutas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos de boa vontade. Fica aqui meu coração para todos vocês nesse momento de aniversário. Vamos com Maria Dolores. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão em desalinho pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir do esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te conceda coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Que assim seja.